adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. A Ele, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: em 2017, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente. Diga comigo: e sirva-o de todo o coração, espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Mas eu quero que você grave isso aqui. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Por isso que sempre a maior batalha que enfrentamos é uma batalha interna. É uma batalha, é uma guerra interna que acontece dentro de nós, é a primeira, né? Porque isso aqui não é uma coisa fácil. Isso aqui não é uma coisa fácil. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, porque as pessoas não têm prazer na presença do Senhor. Boa parte das pessoas não é de coração e não é espontâneo. E aí é onde muitas pessoas, infelizmente, o que acontece é aqui, ó. Pois o Senhor sonda todos os corações. Diga comigo: conhece a motivação dos pensamentos. Ou conhece a motivação, as intenções do coração. E aí, pelas intenções, pelas motivações, infelizmente Deus não encontra sinceridade no coração de boa parte das pessoas. E aí, infelizmente, Deus, conhecendo, não pode fazer muitas coisas ou cumprir com um propósito na vida dessas pessoas, ou com o propósito que Deus tem na vida delas e através delas. Diga comigo: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Muda essa tradução, por favor. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Coração de uma pessoa pode azedar. O coração de uma pessoa pode azedar, o coração de uma pessoa pode se contaminar e ela fica como um animal. Suas atitudes são totalmente irracionais, como de um animal. Não pensa para fazer, não discerne o que é bom, não consegue ter discernimento algum daquilo que vai trazer destruição ou daquilo que traria bênção à sua vida. Por quê? O coração azeda, o coração estraga. E o pior é que a primeira leitura que nós fizemos é que Deus, Ele está olhando
para as intenções e as motivações do nosso coração. Amém? Por isso que, sobre tudo, ou acima de todas as coisas, o que você deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque sua vida depende dele. A sua vida depende do seu coração. Os resultados na sua vida dependem do seu coração. Os bons resultados que você espera dependem do que está dentro de você. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16:1: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Repita comigo isso em voz alta, por favor. Eu o rejeitei como rei de Israel. Olha que coisa interessante, e é outra coisa que nós precisamos estar muito atentos. Você consegue olhar para dentro de você e ver? Porque muitas vezes nós até tentamos, né? Tem um versículo na Bíblia importantíssimo que diz: não se engane e não se deixe enganar, né? Não se engane e não se deixe enganar. Você já olhou realmente para dentro de você, para os teus sentimentos? Nós conseguimos medir quem somos, né? Nós conseguimos medir quem somos pelo que acontece dentro de nós. E não é simplesmente a gente olhar assim e dizer: bispo, mas todo mundo sente. Não, depende do que nós estamos, aonde nós estamos, do que nós estamos cheios, do que nós temos nos alimentado. Dependendo de se nós estivermos cheios do mundo, envolvidos com as coisas do mundo, então tudo é muito natural para nós. Mas se nós estivermos envolvidos com Deus, com a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, então nós temos um alto nível de sensibilidade às coisas que Deus reprova. Então nós conseguimos discernir que um sentimento, se o meu coração azedou ou não azedou, se as intenções do meu coração são ruins ou são boas, se quando acontece alguma coisa, a minha reação é de Deus ou do maligno. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo. Você sabe se você é joio ou se você é trigo. Não, a pessoa que realmente ela tem uma sinceridade, ela sabe. Porque as nossas atitudes, as nossas obras, aquilo que sentimos, como reagimos a cada situação, traz à tona isso. Mostra, revela isso. E nós precisamos estar atentos a justamente as situações que acontecem dentro de nós. Porque o profeta Samuel estava ainda olhando para Saul com um olhar, uma sensibilidade, olhando para Saul, vamos lá, com uma certa misericórdia. E o Senhor chega para ele e diz objetivamente: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Repita comigo: eu o rejeitei como rei de Israel. Tem conversa, não adianta você ficar aí com emocionalismo. Não adianta você ficar com emocionalismo, porque eu já rejeitei. O homem vê aparência, atenta para a aparência, Deus olha para o... E é a capacidade de obedecer a Deus. E Saul não foi capaz de obedecer a Deus. Não tinha sensibilidade à vontade de Deus. Samuel como profeta, olhava com uma visão. Deus olhava com outra. E a palavra do Senhor, chamando a atenção de Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Diga comigo: escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Pode passar. Respondeu Samuel: sim. 16:5. Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor
consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, diga comigo, com certeza este que o Senhor quer ungir. Não, com certeza é esse. Boa aparência, alto, tem porte de rei, né? Parece ser um bom líder, com certeza é esse. Mais uma vez, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, diga comigo, pois eu o rejeitei. E esse eu o rejeitei, é porque Deus estava olhando o coração dele. Deus estava olhando o interior dele. Os próximos aqui Deus não escolheu, mas esse ele rejeitou. Assim como rejeitou a Saul. Sabe, a maior parte das pessoas, você vem à igreja como se esse culto, ou qualquer outro culto, fosse um simples culto ou um ritual que te justifica diante de Deus, ou que faz com que você esteja bem diante de Deus. Não é verdade. Você vem ao culto para ouvir, aprender a palavra de Deus, para moldar o seu caráter, para moldar os seus pensamentos, para moldar os seus sentimentos aos de Deus. Você teve uma criação, você teve uma educação, você foi criado em uma família que talvez com costumes dos mais diversos, e infelizmente muitas pessoas vêm à igreja como se vir à igreja justificasse ou fizesse que ela estivesse bem com Deus. Ela não vem para moldar o seu caráter, ela não vem para mudar, ela não vem para se achegar a Deus e ser um só com Deus. Ela não vem. E isso, infelizmente, tem comprometido o relacionamento de Deus com muitos, e impedido o grande propósito de Deus na vida de muitos. Por quê? Porque essa palavra, ela não é para ser ouvida no culto e simplesmente praticada no culto. Você vai praticar isso lá fora. Você vai viver isso lá fora. Nós aprendemos a guardar o nosso coração, a vigiar no nosso... Eu aprendi muito cedo o seguinte: vigia com os teus pensamentos. Cuidado, até um pensamento pode te sabotar. Eu aprendi isso. E carrego isso comigo. E falo para os meus filhos: cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos te sabotam. Cuidado com os teus sentimentos. Eu aprendi o seguinte: não questione nem na sua cama. Porque nós vemos muitos que Deus lá na cama, lá no quarto, foi reprovado. Não questione nem nos seus pensamentos. Cuidado com o que está dentro de você, porque você pode fracassar nos pensamentos e nos sentimentos. Porque pensamentos, como eu dizia ainda essa semana, a primeira batalha que a gente enfrenta é internamente, é na mente, e da mente desce para o coração. Um pensamento, um sentimento pode descer para o coração e aquilo já conceber o pecado mesmo sem eu ter praticado. Porque se daqui desce para cá, a Bíblia diz que o pecado está consumado. E aí é onde muitas pessoas não conseguem entender ou vigiar. Não conseguem porque Deus vai nos moldando, nos lapidando, para que nós sejamos bem-sucedidos na vida. Se você perguntar por que muitos hoje estão gemendo, porque muitas vezes a gente ignora a palavra. Nós seguimos na nossa própria direção.
não conseguimos colocar a fé em prática, essa fé com obras, fora da igreja, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas ações, eu não consigo estar atento àquilo que está acontecendo dentro de mim, porque às vezes você vê que o mundo é assim, hoje, diga comigo, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Parecia que era o homem perfeito, para que Deus realizasse o grande propósito, ou era o segundo rei de Israel. O Senhor disse, não, eu rejeitei. Não considere a sua aparência. O profeta estava enxergando assim. Às vezes você não olha para uma pessoa e diz assim, ó, gente, mas ela não sai da igreja. Não é verdade? Sim ou não? Nossa, mas o fulano vai. E, inclusive também isso aí é uma coisa desprovida de qualquer inteligência, né? Porque às vezes também tenta justificar a sua ausência na igreja, que também não justifica, para falar o outro sai, vai tanto na igreja e não muda nada. Também não adianta, mas também o que também não vem e ouve a palavra, também está fora, não está correto. Mas eu preciso estar atento, porque você olha para uma pessoa, ai, não, mas ela parece tão de Deus, parece tão santa, ela parece tem um perfil tão perfeito, e na verdade quando Deus olha para dentro dela, quando Deus olha para os sentimentos, quando Deus olha para os pensamentos, Deus o rejeita também. Amém? Isso, nós poderíamos converter isso em dizer assim, não adianta parecer, tem que ser. Não adianta parecer, você tem que ser, realmente. Amém? O homem vê a aparência, diga comigo, mas o Senhor, o que ele vê? Vê o coração. E vamos lá, às vezes também a pessoa diz assim, não, mas eu sou uma pessoa de coração bom. Mas o que é bom? Bom aos olhos do mundo? Então está cheio de espírita que é maravilhoso. Está cheio de pessoas que fazem caridade que são maravilhosos. Coração bom é o coração que faz a vontade de Deus, gente. Coração bom é coração que tem prazer em praticar a palavra de Deus. Coração bom é coração que tem prazer nos mandamentos do Senhor. Coração bom é o coração que tem prazer nas coisas de Deus. Esse é o coração bom. Não porque muitas vezes a gente faz uma boa ação, um bom ato de caridade. Não por isso. Deus vai nos moldando. Deus vai nos moldando para sermos como Ele, agir como Ele, e sermos, consequentemente, bem-sucedidos na vida, e em todas as áreas. Amém? Quando você ouve uma mensagem, tem um texto que vai vir agora, de um pastor bem jovem nosso, que tem 2 filhos. Tem 2 filhos, é um pastor jovem, e ele escreveu sobre o culto doméstico, a mensagem do próximo mês de março. E ele está dizendo que a professora perguntou para o filho dele, quem é o super-herói dele? E ela se surpreendeu com a resposta, porque ela achou que quem é o super-herói preferido dele? E ela ficou muito surpresa com a resposta, porque ele respondeu que o super-herói preferido dele, que é o mais forte, o mais poderoso, é Jesus. Porque ela achava que ia falar o Superman, achava que ia falar o Capitão América,
Ela achava que ele ia falar qualquer outro personagem, super-herói da Bíblia. E ele disse: Jesus Cristo é o meu super-herói preferido. Por que ele falou isso? Porque é sentado, é feito um culto doméstico, é dito os princípios elementares, o que o homem faz para ser salvo, o que a Bíblia diz acerca do honrar o pai e a mãe para que te vá bem, o primeiro mandamento com promessa. Honrai o pai e a mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. É feito um culto para transmitir os princípios elementares. E hoje, infelizmente, isso não é praticado, mesmo nos lares cristãos. E muitas vezes, se perguntar, os nossos filhos, eles estão se inspirando mais em fantasias, estão se inspirando mais em pessoas que a vida, a conduta cristã é totalmente aversa à palavra. E isso compromete o futuro. E isso vai trazer prejuízos futuros. Então, entenda, compreenda que não basta simplesmente a gente estar na igreja. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que viver e nós temos que ensinar. Nós temos que viver e temos que ensinar, porque senão, o que vai acontecer? Mais tarde, o mundo, infelizmente, o mundo é altamente sedutor, e os nossos próprios filhos estão sendo seduzidos pelo mundo. Não influenciamos, porque aquilo não está dentro de nós, não ensinamos, as nossas atitudes, falta conhecimento, falta preparação, falta orientação, e, consequentemente, Deus está observando. Deus está nos observando. Amém? O Senhor queria um homem temente, para que através do temor desse homem, o seu povo também fosse ensinado no temor. Está entendendo ou não? Então o que Deus estava procurando? Alguém que era capaz de cumprir, obedecer, que tivesse prazer, não fosse perfeito, mas, porque Davi não foi perfeito, mas todo o seu coração era voltado para Deus. Errou, se humilhou, botou a boca no pó. Senhor, pode tirar qualquer coisa de mim, tira tudo, até um reino, mas não tire de mim o teu espírito, não arranque de mim o teu espírito. Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu espírito na minha vida. O Senhor tem buscado homens e mulheres que seja capaz de viver, colocar em prática e ensinar, influenciar. Era o que Deus estava procurando. Saul foi rejeitado porque ele mostrou que ele não era capaz de obedecer. Então o Senhor procurou alguém, que o próprio texto diz, melhor do que você, um coração segundo o coração de Deus, um coração capaz de obedecer a Deus e ensinar. Amém? Amém. Então Jessé chamou Abinadab, o outro filho, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Tinha 7 lá, e aquele que Deus escolheu não estava lá. Certamente porque na cabeça do próprio pai
esse seria o último. Ou esse é o mais improvável. Você entendeu ou não? Na cabeça do pai, esse seria o menos, né? O menos improvável. Não, jamais, deve ser um dos meus outros filhos, porque tem uma outra estrutura, tem um outro porte, tem uma outra cabeça, né? Uma outra mentalidade. Não, diz. Então perguntou Jessé a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Amém? Essa é outra coisa interessante, né? Por isso que a pessoa deve guardar o coração. Você viu que ninguém lembrou dele? Ninguém o chamou? Você vê que quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta, pode o homem até boicotar, pode o homem sabotar, pode o homem dizer: não vamos dar oportunidade a esse. Foi esse que Deus escolheu. É esse que Deus queria levantar. É esse que Deus queria honrar. É esse que Deus queria exaltar. É esse que Deus queria usar para os seus propósitos. É esse. Amém? Diga comigo: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, diga comigo: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, quando a pessoa não está disposta a obedecer, quando a pessoa rejeita a palavra, é isso aí, é entendido por Deus como rebeldia, e a rebeldia como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal da idolatria. E assim como a pessoa rejeita a palavra, para ela tanto faz, não importa o que está escrito, não tem peso para mim o que Deus fala, também não tem peso para Deus o que a pessoa fala, ou pensa, ou faz, ou pede. Pesado isso, né? Sim ou não? Pesado isso. E o ser humano, gente, eu estava pensando aqui agora há pouco. O pastor Rodrigo estava me mostrando Hoje o pastor Rodrigo estava me mostrando uma postagem que meu coração, vou te falar, que Deus guarde. Pessoa chega na igreja, no fundo do poço, destruída, miserável, vivendo uma vida miserável. Você socorre. Primeira vez que eu fui na casa da pessoa, fui lá, a situação era lamentável, de miséria. Não tinha condições de pagar o aluguel, faltando quase para o básico da comida, né, o alimento. Filho em depressão profunda, deitada numa cama não sei quanto tempo. Olha para mim e me escuta, só para você ver como é que as coisas acontecem. Fui, orei, ungi, abençoei, profetizei, falei, ensinei o que fazer. Vem para a igreja, paga o preço e Deus vai mudar a tua situação. Veio para a igreja, perseverou, Deus abençoou, saiu do aluguel, conquistou a casa própria, filha curada, vida abençoada, próspera, sumiu. Mas hoje o pastor me mostra correndo atrás de um trio elétrico. Agora,
correndo atrás de um trio elétrico e, enfim, abadazinho, né? Tudo bonitinho, aquela coisa mais linda. E aí? E aí que rebeldia é como o pecado de feitiçaria, arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei ou para reinar. E o bispo tem que preparar o coração, porque em breve vai dizer assim: preciso falar com o bispo urgente, eu preciso de oração, preciso de socorro. E o bispo vai ter que falar: Jesus, me ajuda, porque o que eu tenho para falar vai ter que ter estrutura para escutar. É verdade ou não é? E ainda quando eu falar, eu vou sair como ruim. Como ruim. Porque alguns eu digo assim, de verdade. Alguns eu disse assim: se você fosse meu filho, eu te pegava de cinta. Mas você não é meu filho, então agora você vai escolher o que você vai fazer. Porque se você fosse meu filho, de verdade, se você fosse meu filho, eu ia te cortar na cinta, porque é o que você merece. É o que você merece. Mas, como você não é meu filho, então agora vai botar tua boca no pó, vai gemer, vai se humilhar, vai buscar a Deus. Porque, observe que as pessoas, é mais ou menos assim, o que eu queria dizer é o seguinte, né? O testemunho inicial, né? Daqui a pouco nós vamos nos deparar com uma passagem bíblica aqui, que é a coisa mais louca do mundo, né? A pessoa, ele sabe o que é caminhar na bênção, ele sabe o que é ser abençoado por Deus, ele sabe quando ele se aproxima mais de Deus, tantas coisas boas acontecem, mas as pessoas, elas permanecem amando aquilo, as práticas, os lugares, as pessoas que só foram desgraça na sua vida, que só trouxe dor à sua vida, só sofrimento à sua vida. Quando as pessoas deveriam tomar aversão daquela vida, daquela prática, daquelas situações que te traz tanta dor, tanta humilhação, tanto desespero. E o Senhor Jesus tem um versículo que o Senhor Jesus nos adverte fazendo uma observação acerca da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, você vê que Ló, que foi um homem de Deus, chamado na Bíblia justo, porém, olha aqui o que aconteceu com Ló. Primeiro ele foi morar perto de Sodoma, que era uma cidade pecaminosa, que o cheiro do pecado subia à presença do Senhor. Foi morar perto de Sodoma, daqui a pouco ele estava morando dentro de Sodoma. Lá em Sodoma, foi levado como cativo, escravo, foi levado, perdeu tudo que tinha. Abraão teve que ir lá e resgatar daquela situação humilhante, tirar de lá, resgatar o seu patrimônio, porque tinha perdido tudo, mas permaneceu lá. E como o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor deu a oportunidade de tirar a família de Ló, mas disse: nem olhe para trás. E quando já estavam fugindo daquele lugar, a mulher de Ló olhou para trás. E esse olhar para trás significa que havia prazer ali, foi influenciada por aquilo ali. E aí, olha para mim, por favor. Aí eu me lembrei de mim, né? Que é o que eu queria te falar. Porque eu já falei para vocês, quando eu vim para São José do Rio Preto, minha família, meu pai foi um homem de posses, né? Fazendas, avião, e uma vida muito próspera, né? E meu pai, infelizmente, em função do pecado dentro dele, o homem do pecado dentro dele, ele foi perdendo tudo que tinha.
Ele foi perdendo, 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 e depois de perder tudo, e ele sempre foi um homem infiel, e ele foi perdendo tudo e foi descendo ao fundo de poço, e aí foi chegando a uma situação que aí a família começa a sofrer humilhações e mais humilhações. Eu cheguei a um ponto na minha casa, que se eu tivesse sentado no muro de casa, sentado com os meus amigos, conversando, e encostasse um carro, eu disfarçava com os meus amigos e falava assim: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, saía correndo. Por quê? Porque eu sabia que era vergonha, eu sabia que nós íamos passar vergonha, eu sabia que nós íamos passar humilhação, porque ali era alguém que ia encostar, ia fazer uma cobrança, ia soltar os cachorros na minha mãe, porque muitas vezes, como ele passava o tempo viajando, minha mãe tinha que enfrentar aquelas pessoas, né? E minha mãe quase não sabia dos negócios dele. Aliás, minha mãe, infelizmente, sofreu demais com as próprias traições dele, e foi muito afrontada e humilhada pelas amantes. E, como eu já disse, que eu conheço, eu tenho 5 irmãos fora do casamento. Ah, mas sua mãe matou esse homem, não matou? Matou o homem carnal. Matou, perdoou, passou por cima de tudo, e hoje também houve uma mudança nele. Hoje ele é uma outra pessoa. Mas aquele lugar que nós vivíamos, que não tínhamos compromisso algum com Deus, trouxe só desgraça, só dor, só sofrimento, humilhações em cima de humilhações, vergonha em cima de vergonha, tristeza em cima de tristeza. E além do meu pai perder tudo, e só humilhação, vergonha. Só para você ter uma noção, uma vez meu pai devia para um cara chegou em casa e disse assim: eu não saio daqui enquanto eu não receber. Ele entrou dentro de casa, acho que a minha mãe alimentou aquele homem 10 dias dentro de casa. 10 dias. Arrumava a cama, cozinhava, na maior boa-fé, na maior sinceridade, né? Ela poderia agir mal também, né? Falando: não fiz negócio com você, cai fora daqui, some daqui, não sei quem você é, e papapá. Mas como uma mulher cristã, teve sempre uma atitude muito bacana. E ele foi embora em casa, sabe por quê? Sabe por quê que ele foi embora? Porque um dia eu não sei qual foi a situação, eu acho que cortaram a energia de casa. Eu acho, que eu era menino, eu acho que cortaram a energia de casa. E colocaram uma vela em cima do armarinho, a vela para iluminar, para escovar os dentes, né? Banheiro. Todo mundo foi dormir e esqueceu aquela vela. Acordou com a casa em chamas. Acordou com a casa pegando fogo e fumaça para tudo quanto é lado. E aí aquela luta para apagar o fogo e tal. Eu acho que aquele homem depois ele falou: não, vou esperar receber, é melhor estar vivo, do que, né, eu aguardo o momento propício para receber essa grana, porque é melhor estar vivo e receber o dinheiro do que morrer numa situação dessa, né? Porque eu acho que ele viu a morte, e a fumaça entrou dentro da casa dele, intoxicou todo mundo. Fumaça, queima de plástico, né? Queima de plástico, porque era aqueles armarinhos de plástico antigo que tinha. E aí depois ele foi embora. Mas aonde eu quero chegar? Minha mãe continuamente recebendo afronta de mulheres, né? Por que você não some da nossa vida? Por que não sei o quê? Porque ele me ama e não sei o quê. E minha mãe passando por tudo isso. Minha mãe é uma heroína. Mas aonde eu quero chegar com isso? Tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação. Quando minha mãe chegou a um ponto que diz: não chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, e eu quero seguir minha vida com Deus. E nós saímos daquela cidade e viemos embora
para São José do Rio Preto, minha mãe separada do meu pai, e ele ainda diz assim: você quer, você vai e leva a tua cama, deixou levar só o básico, porque como ele ia ficar lá, então ele não deixou levar geladeira, não deixou levar fogão, não deixou levar nada, você se vira para lá. E ainda disse assim, lá em casa eu sou o Júnior, né? O Juninho. Aí disse assim, e tem mais um, o Juninho não vai. Eu falei, Jesus amado. Mas aquela guerra de criança, de adolescente, eu tinha 13 anos por aí, e eu pensava comigo, como é que eu vou ficar sem minha mãe? E aquela sensação, como é que eu deixo minha mãe embora? E como é que vai ser? Quem vai cuidar dela? Como é que vai ser? Só que eu amava a cidade. Eu amava a cidade, o lugar que eu cresci, o lugar que estavam os meus amigos, o lugar que eu vivi momentos especiais, né? Eu amava aquele lugar. Mas pesou muito, principalmente a sensação de proteção da minha mãe. E aí, quando minha mãe carregou o caminhão de mudança, ia passar numa tia para poder despedir da tia, eu falei para ele, mas já armado, né? Eu falei para ele, deixa eu ir lá dar um último abraço na minha mãe, e eu vou dar um abraço nela e despedir dela e tal, mas eu já estava de ideia montar no caminhão e vazar. E aí foi o que aconteceu. Eu montei no caminhão e veio embora para São José do Rio Preto, eu e minha mãe. Eu chorei a viagem inteira. Mas chorei a viagem inteira. Para mim, a minha vida tinha acabado. Para mim, ali era o fim. 13 anos, a vida acabou. Você vê como é que a gente é emocional, né? Para mim, a minha vida tinha terminado. Por quê? Estou largando para trás o meu pai, que até então eu enxergava tudo com muita pureza. Então, meu pai, que eu amava muito, a cidade que eu amava, os amigos que eu amava, os primos que eu amava, a vida que eu amava, e eu vim chorando a viagem inteira, mas chorava assim, achando que tudo tinha terminado. Mas eu era um menino, eu era um imaturo, eu não tinha visão, eu não tinha discernimento. O que eu estava perdendo? Eu estava chorando por um lugar que me trouxe só dor, só angústia, só tristeza, só vergonha, só humilhação. Eu chorei, eu chorei por mais de um ano aqui nessa cidade. E tudo que eu pensava era o momento de voltar. Tudo que eu desejava e maquinava era voltar. Pense comigo. E hoje, bispo? Hoje eu entro, passo e já sai vazado. Verdade? Hoje eu entro na cidade, eu passo lá e falo, você viveria aqui? Deus me livre. Não voltaria para cá jamais. Não viveria aqui jamais, a não ser que fosse um propósito de Deus. Não tenho prazer algum. Como eu vou amar, ou tenho lembranças, boas lembranças de criança, boas lembranças de criança, dos momentos de criança, do lugar da tua infância, mas pensa de forma racional. Como ter prazer num lugar que só foi dor, só humilhação, onde estávamos distante do Senhor? Prazer para fazer aquilo que a carne agrada, mas por outro lado só colheitas infelizes, de vergonha, de destruição. Entende o que eu quero dizer? Eu vim chorando por um lugar que só me trouxe dor. Eu vim chorando por um lugar e desejando voltar a um lugar que a minha família foi destruída, o patrimônio da família foi destruído, o casamento do meu pai e da minha mãe foi destruído, a minha família foi dissolvida. Como eu poderia estar chorando por um lugar que só foi dor, só humilhação, que eu não tinha paz para sentar na porta de casa para conversar com os amigos, porque se encostasse uma pessoa eu tinha que sair correndo.
Mas eu nasci de novo. Os meus olhos foram abertos. Eu era um menino imaturo. Mas quando você cresce, quando você amadurece, quando seus olhos são abertos, você passa a ter prazer naquilo que Deus tem prazer. Você passa a ter prazer aonde Deus tem prazer. Você passa a ter prazer no que é bênção para você. Não que te traz só dor, humilhações, destruições, vergonha, desgraça. Está entendendo o que eu quero dizer? Hoje eu consigo olhar, como é que eu pude chorar? Mas eu era imaturo. Não tinha visão. Como é que eu podia chorar tanto por um lugar que foi mais dor do que alegria? Que foi mais humilhações do que honra? O senhor tem alguma coisa contra o lugar, bispo? Não tenho, mas não tenho prazer algum. Se o bispo, se o senhor for lá hoje, o senhor se vê, jamais. Porque nós devemos tomar aversão ao lugar aonde Deus não está conosco, aonde a bênção de Deus não está conosco, aonde já nos trouxe tanta dor, tantas humilhações, tanto fracasso, tanto desespero, tantas perdas. Amém? E aí, vamos lá. Deixa o senhor voltar lá hoje. Como é que o senhor acha que vai ser? Depende. Depende com o espírito que voltar. Depende com o propósito, depende daquilo que vai estar. Nós precisamos ter cuidado que nós achamos que temos o controle sobre as coisas e não temos o controle absolutamente sobre nada. Nada, absolutamente nada. Entra num chiqueiro que você vai ver que é impossível você sair de lá não cheirando porco. Entra num lugar que todo mundo está fumando, que você vai vai sair de lá cheirando cigarro. E você vai inalando isso, você vai se envolvendo. Assim como, acabei de falar de Ló. Ló achou que não tinha problema nenhum ele estar em Sodoma, envolver a família dele em Sodoma. O que aconteceu? Mulher morreu, as filhas se contaminaram, todo mundo se contaminou, depois o final de tudo é habitar em cavernas, uma vida miserável e ser pai de uma geração maldita, que nasceu uma geração maldita de Ló. Amém, pessoal? Quem entendeu, por favor? Eu quis dar esse exemplo, porque hoje, quando eu estava olhando isso aqui, eu pensei comigo, gente, olha isso. Eu vim chorando daquele lugar que trouxe tanta dor. Eu chorei, e por um tempo, eu projetei voltar para lá. E talvez esse tempo que eu projetei, Deus também estava observando, né? Se eu abençoar ele agora, o que ele vai fazer? Se eu abençoar ele agora, se eu honrar ele agora, o que ele vai fazer? Enquanto eu não tiver certeza que a minha palavra está dentro dele, que prevalece a minha vontade dentro dele, não vai. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido, diga comigo, para sempre, o seu reinado sobre Israel. Mas olha aqui, se você tivesse obedecido, não era o propósito de tirar daí, não era o propósito de tirar do seu lugar, não era o propósito. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Se você tivesse obedecido. Mas por que Deus? Porque as pessoas sempre olham assim, né? Elas olham que ela deu um passo de fé e de repente no passo de fé agora está dando tudo errado. Não, ela não olha, ela olha o passo de fé que ela deu, ela não olha o que ela está fazendo depois que ela deu o passo de fé dela. Entendeu a colocação aqui ou não? Às vezes a pessoa dá um passo de fé, porque Deus mandou ela dar um passo de fé, e ela vai ser abençoada se ela continuar, mas depois do passo de fé, ela começa a agir errado, fazer o que Deus reprova.
Mas ela não olha e diz assim: não, eu estou fazendo o que Deus reprova, hoje eu não tenho mais comprometimento com Deus, hoje eu não estou disposto a pagar o preço, né? Hoje eu não tenho mais prazer como eu tinha, eu não tenho. Mas por que Deus permitiu? Então por que Deus deixou fazer isso? Então por que Deus mandou esse passo de fé? Não questione o passo de fé, questione as atitudes após o passo de fé, e você vai ter uma resposta. Quando Naamã, que era um homem importante, leproso, ele ficou sabendo que havia um homem de Deus que poderia abençoá-lo e curá-lo daquela lepra. Ele foi até o homem de Deus, viajou, foi uma viagem longa, e ele botou na cabeça dele o seguinte: a hora que eu chegar lá, o homem de Deus vai impor as mãos sobre mim, vai me abençoar, e eu vou ser livre desse problema. Chegou lá, Deus não deixou que fizesse daquele jeito. Deus disse assim: mande ele mergulhar 7 vezes no Jordão. É 7 vezes de purificação, é 7 vezes de obediência, é 7 vezes de perseverança. Quando ele chegou lá e o homem de Deus disse: vai lá e mergulhe 7 vezes no Jordão, ele disse: onde você viu? Acha que eu preciso passar por isso? Acho que eu preciso passar por esse ritual? Acho que eu preciso desses 7 mergulhos no Jordão? Você já parou para pensar que às vezes aquilo que você despreza, um jejum como esse, um mergulho na purificação, um mergulho na obediência, 7 vezes mergulhando naquilo que vai curar a tua vida, que vai curar a lepra da vergonha, da humilhação, que vai curar a lepra da destruição, e é justamente aquilo que você rejeita? Porque quando nós estamos num propósito como esse, nós estamos num propósito de purificação, nós estamos num propósito de santificação, nós estamos mergulhando no Senhor, nós estamos mergulhando na presença do Senhor, aquilo que vai nos curar da lepra, da vergonha, da humilhação, do fracasso, da derrota, das dívidas, aquilo que vai nos curar da lepra, da carnalidade que vem nos consumindo, tentando dominar nossa mente, nosso coração. Mas muitas vezes a gente não entende. Acha que é necessário isso? Não sei, você que descobre, é a sua fé que determina. É a nossa fé que fala. Mas ele quase permaneceu. Alguém racional disse assim: poxa vida, ô meu Senhor, se o homem de Deus está falando que se o Senhor fizesse, o Senhor faria até algo pior, quanto mais isso que é tão simples, e o Senhor vai se ver livre. E ele mergulhou. E foi justamente naquele mergulho, nos 7 mergulhos. 7 por quê? 7 porque era 7 vezes na obediência, 7 vezes na perseverança, era 7 vezes na humildade, porque ele achava que ele não precisava passar por aquilo. Tem rios melhor na minha terra, eu não preciso passar por isso. Com todo o seu dinheiro você vai voltar leproso. E foi justamente se sujeitando àquilo que Deus mandou que ele foi curado da lepra. Nós precisamos pensar. Amém? Amém, pessoal? Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Diga comigo: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Será que Deus não tem procurado também? Será que Deus não tem procurado? Homens segundo o seu coração, homens que têm prazer em obedecer, prazer em se sujeitar, prazer em fazer a vontade do Senhor. Será que Deus não tem procurado? Um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Só para concluir, pode passar, por favor? Só vou fazer. Quero fazer uma colocação importante aqui sobre Eliabe, que é o primeiro irmão de Davi. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: diga comigo, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga comigo, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Vem cá, olha isso aqui para mim.
Deus escolheu Davi por quê? Coração. O coração dele era mau diante do Senhor? Não. Eliabe julgou Davi pelo que ele era. Cuidado que as pessoas, você julga os outros pelo que você é. Cuidado que a gente julga os outros pelo aquilo que nós somos capazes. Cuidado. E esse é um erro muito grande. Aqui, por isso que o Senhor já disse de cara, esse eu rejeitei. Esse eu rejeitei. Sabe por quê? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi não era presunçoso e o coração não era mau, porque Deus se agradou do coração dele. Mas assim que o irmão dele, Eliabe, ouvia. Cuidado, porque quando nós julgamos alguém, nós precisamos saber como Deus olha o coração daquela pessoa. Viu? Quando nós julgamos alguém, cuidado, porque está vendo que ele olhava Davi como um homem que tinha um coração mau. E Deus olhava para Davi e via um coração bom. Amém? Passa, por favor. Atos 5, só para vir para o Novo Testamento. Vamos mostrar só mais uma referência bíblica importante. Um homem chamado Ananias, diga comigo, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, diga comigo, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar que fazer tal coisa, ou o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Diga comigo, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É outra coisa importante que você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Primeira colocação: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ananias, rapaz, você parecia um homem sério, você parecia um homem temente, você parecia um homem de Deus. Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Por que você deixou, rapaz? Você entendeu que não cabe aquela colocação que a pessoa diz assim: ah, mas por que Deus deixou o diabo fazer isso? Não, você. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? E mais, você não mentiu aos homens, mas a Deus, mas sim a Deus, porque ele, achando que ele estava mentindo aos apóstolos, ele achando que ele estivesse ocultando aos apóstolos, ele estava simplesmente ocultando aos homens. E aí, olha isso, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Passa, por favor. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Diga comigo, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Por que Deus não permite? Para que haja temor na vida dos demais. Para que haja temor. Por que Deus não vai compactuar com o erro? Só para mostrar como um exemplo. Não faz desse jeito que você vai colher esse resultado. Vigia. Ah não, mas é só uma mentirinha. Aqui começou, né? Fizeram um propósito que iam vender uma propriedade, e fizeram um propósito que ia entregar aos pés dos apóstolos. Quando fizeram esse propósito, eles armaram entre eles: vamos dar uma parte aqui, vamos falar que foi tudo. Vamos falar que foi tudo, que esse foi o nosso tudo, e e fizeram. Não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Podia ser sincero, tinha que ser honesto, tinha que ser do sim, sim, não, não. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram.
Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês, diga comigo, entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram e a sepultaram ao lado de seu marido. A união para o erro, né? A união para o engano, a união para o pecado, a união para fazer aquilo que Deus reprova, a união para a mentira, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Novo Testamento, despertamento. Cuidado, porque quando nós achamos que nós estamos mentindo aos homens, estamos mentindo a Deus. Quando você acha que é um errinho para com os homens, não, Deus vai entender. Não, nós estamos, tudo que nós fazemos é a santidade. Se Deus é conosco, se o Espírito de Deus está em nós, nós devemos zelar por isso, respeitar a presença do Espírito Santo. É sim, sim, não, não. Por que Deus tratou com tanto rigor? Para que haja temor com a igreja, para com a igreja. Todos os demais tivessem temor, e para mostrar que Deus não compactua com o erro. E a palavra foi: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Caiu morto. E no nosso caso, a primeira morte que acontece é a morte espiritual. A morte espiritual, e da morte espiritual começa a morrer tudo. As coisas, não há vida aonde estamos. Não há vida, não há bênçãos aonde estamos. Nós precisamos ter cuidado, por isso que, é como eu disse no início, às vezes parece que é só vir à igreja, né? Parece que é só virar um culto e está tudo bem. Ah, se fosse só isso. É justamente ensinamentos que moldam o nosso caráter, moldam a nossa fé, a nossa personalidade, nos faz ter atitudes que Deus aprova, e automaticamente faz com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. Que Deus cumpra com a sua palavra, com as suas promessas em nossas vidas. Amém? Quero lembrar de uma coisa, eu teria aqui mais uma leitura para fazer, não vou fazer, que é sobre Ló. Ló foi morar em Sodoma, ele não ganhou uma alma para Jesus, para Deus. Ele não converteu uma alma, ele não contagiou ninguém, mas a sua família foi contagiada. Pense nisso. Às vezes nós falamos que somos de Deus, nós não influenciamos, ele não influenciou positivamente nem a família dele. E o final de tudo foi o quê? Perdeu o que tinha, perdeu a família, foi morar em cavernas, habitar em cavernas. Por quê? Porque ele não influenciou nem a família. E nós precisamos estar atentos a isso, porque se nós estamos vivendo, se nós estamos atentos, se nós estamos vigiando, se nós estamos, então automaticamente nós estamos contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Cuidado, que às vezes você não contagia aonde você está, mas você está sendo contaminado. Esse é um outro problema. Às vezes você não influencia as pessoas que estão ao seu redor, você não influencia as pessoas de Sodoma, só que devagarzinho as pessoas vão te influenciando, ou influenciando a sua família, e aí
o prejuízo é grande. A história, gente, olha aqui para mim, só muda os personagens, a história continua se repetindo, ok? A história continua se repetindo, só muda os personagens. Agora é a nossa época, agora é o nosso momento. Ou vamos ser Abraão, ou vamos ser Ló. Enquanto Ló estava junto com Abraão, ele estava abençoado, ele se separou do homem de Deus e foi morar perto de Sodoma, ele buscou a destruição. Ele não influenciou o povo de Sodoma, mas e o pecado de Sodoma influenciou a sua família. Cuidado, que aquilo que você faz pode comprometer a sua vida e não, foi só um amigo. Você acha que está mentindo aos homens e você está mentindo ao próprio Espírito. Não deixe Satanás encher o seu coração. Busque viver uma fé verdadeira. Busque viver uma fé verdadeira. É fácil? Não, não é fácil. Só que se você realmente não estiver altamente comprometido com isso, você não consegue. E aí nós ouvimos falar de um Deus tão grande, de um Deus tão glorioso, e infelizmente estamos vivendo muito à margem, derrotados, fracassados, não vendo o cumprimento das promessas em nossas vidas, não vendo o cumprimento no nosso lar, não vendo o cumprimento da nossa família. Nós precisamos cuidado por não estar chorando, cuidado por não estar chorando por algo que já te trouxe tanta dor, tanta vergonha, tanta humilhação, tanta destruição. Cuidado, que às vezes você está chorando por algo e Deus sabe, você está como eu no passado, né? Talvez se Deus te abençoar hoje, o que vai acontecer? Primeira oportunidade, você vai voltar para lá. Fique em pé, por favor. Pela sua atitude, pelo seu estado, o Senhor olhou e viu aquele esforço, aquele sacrifício, aquela determinação. Porque cria. Porque a pessoa não tem esse discernimento, lida com tudo de forma natural, enxerga tudo de forma natural, tenta tratar a situação de forma natural e só perdendo. Eu vou ter para emprestar, mas não tomarei emprestado. Deuteronômio, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Simplesmente, porque as pessoas, é pelo sentimento que ela baseia a sua fé. Ela diz que ela tem uma fé muito grande pelo sentimento. Você não está sendo convidado para uma festa, para um churrasco. Você não está sendo convidado para nada para alimentar a tua carne. Você está convidado para um propósito de jejum e oração. Hoje estou aqui, ó meu Senhor, Pois tão falho sou, pois tão falho sou. Quero viver só para ti. Viver só para ti. Viver só para ti. Viver só para ti.